Virgem do advento, esperança nossa, de Jesus aurora, do céu porta aberta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Talvez a mais célebre passagem da profecia de Isaías. Similar ao caso das mulheres estéreis, a concepção da Virgem é fruto de uma ação extraordinária de Deus em prol da salvação da humanidade. O menino, ademais, carrega em seu nome sua função salvadora. Ele será Deus conosco. Assim, a primeira leitura nos narra uma experiência profundamente redentora para o povo peregrino, para o resto de Israel, um Deus que se faz pequeno, próximo. O Salmo 24 é uma espécie de cântico de procissão, um diálogo litúrgico realizado às portas do Templo de Jerusalém. O peregrino pergunta quem pode entrar, e o sacerdote responde recordando a grandeza de Deus e as condições para que alguém venha ao seu encontro. O fundamental é perceber que a relação com Deus é inseparável da nossa relação com o próximo, de modo que a nossa geração é exigido justiça, integridade, verdade, pureza, inocência e fidelidade. Para saber mais, sugiro consultar o Salmo 15, que segue a mesma estrutura. Na segunda leitura, escutamos a introdução da carta de São Paulo aos Romanos. Muito além de uma apresentação e saudação inicial, estes 7 versículos resumem a fé do apóstolo. Ele sabe que sua vocação é anunciar aquele prometido pelos profetas nas Escrituras, o descendente de Davi, o Filho de Deus, quem ressuscitou dos mortos pelo Espírito de Santidade, o Espírito Santo. Em definitiva, Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem recebemos a graça e estamos chamados a sermos discípulos. Esta confissão, como as instruções de um diretor de teatro, posicionam os atores no cenário. Nós seremos os amados de Deus, santos por vocação, e neste ato realizamos uma performance de obediência na fé. Trata-se de uma história de amor e aventura, profundamente humana e divina, que ademais nos prepara para o Evangelho. Depois de 17 versículos com nomes difíceis de pronunciar, a famosa genealogia, as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Mateus narra o nascimento de Jesus, por assim dizer, desde o ponto de vista de José. A origem de Jesus Cristo foi assim. Os objetivos deste evangelho são remarcar a realeza de Jesus por ser da descendência de Davi, deixar claro que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo, trazer à memória as promessas do Antigo Testamento e, finalmente, apresentar a vocação de São José. O texto logo apresenta um conflito. José e Maria estavam prometidos em casamento, eram noivos, não haviam concluído todo o rito e, portanto, ainda não lhes era legítimo ter relações sexuais. Como, pois, explicar a gravidez de Maria? Sendo José reconhecido como justo, ela bem poderia ser denunciada como adúltera, passível de castigo e desonra. Mas José seguramente a amava, por isso ensaia uma solução amarga, deixá-la em segredo. O anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Entra em cena uma intervenção divina extraordinária, um conselheiro onírico, ao estilo de Voz da Consciência, que vem retirar o protagonista de seu estado de terror. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Sem dúvida, um alívio. Mas mal pôde respirar, recebe também uma missão especial. Recebe Maria como tua esposa. Tu lhe darás o nome de Jesus. Assim, o texto nos permite testemunhar a vocação de São José. Despertado de seu estado de dormência,
desses que muitas vezes experimentamos diante dos chamados que Deus nos faz. Nosso herói santo fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. A fé lhe tirou da paralisia, da letargia, para que se colocasse de pé e realizasse o enfrentamento necessário. Ter como esposa a concebida sem pecado original, a mãe de seu Senhor, e cuidar do menino, de modo que todos lhe conheçam como Jesus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Virgem do advento, esperança nossa, de Jesus aurora, do céu porta aberta. Virgem do advento, do mar a estrela,